Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Bíblia Pode. É um imenso prazer ter você aqui conosco mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Como tem sido bom esses dias estudando a Palavra do Senhor, a cada tema, a cada lição, a cada texto bíblico. Tenho certeza que você, assim como eu, temos aprendido muito a respeito de Deus. Eu tenho uma pergunta a lhe fazer. E aí, você fez o dever de casa? Tem lido os textos que nós temos aqui sugeridos para você aumentar o seu conhecimento a respeito do tema que nós estudamos aqui? Fala aí no chat, ou então fala lá no Instagram, @nabibliapod, manda uma mensagem lá no direct, demonstrando aí o que é que você tem sentido ao estudar a Palavra de Deus. E também, se você por acaso quiser ampliar o seu conhecimento, fazer um estudo mais aprofundado, quem sabe fazer um estudo via chamada de vídeo, via Zoom ou Google Meet, ou até mesmo WhatsApp, só eu e você ou o pastor dessa igreja, manda uma mensagem lá com o texto "Eu quero estudo", e nós entraremos em contato com você e agendaremos esse estudo bíblico para que você e o instrutor possam aprender mais a respeito de Deus. Nós estudaremos hoje a lição de número 7, Jesus e o destino do mundo. E você, tenho certeza que vai aprender um pouco mais sobre o que a Bíblia fala sobre o destino do mundo, que Jesus falou sobre o destino do mundo. Antes de qualquer coisa, pegue a sua Bíblia, feche seus olhos, abra o seu coração e vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. De coração, Senhor, não é pela mídia ou pelo simples fato de colocar um vídeo no YouTube, mas nós queremos aprender de Ti e queremos ser instrumentos para que outros aprendam de Ti através de nós. Por isso, me use nesse momento, que Teu Santo Espírito seja derramado sobre mim e sobre a vida de todos aqueles que estiverem assistindo a esse vídeo e que nós sejamos transformados pelo poder da Tua Palavra. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estudar sobre Jesus e o destino do mundo. E o texto que nós vamos usar como introdução hoje é a parábola das 10 virgens, que está lá no livro de Mateus, capítulo 25, verso 1 até o verso 13. Acompanhem comigo a leitura. Verso 1. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou tolas, dizem algumas versões, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, ou seja, não levaram azeite extra. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: "Eis o noivo, saí ao seu encontro." Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando." Mas as prudentes responderam: "Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o." E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas ou preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: "Senhor, Senhor, abre a porta." Mas ele respondeu: "Em verdade vos digo, não vos conheço." E fica aqui a dica de ouro, verso 13: "Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora." A história das 10 virgens conta algo muito interessante sobre o reino de Deus. Todas as virgens tinham lâmpadas? Sim. Todas as lâmpadas estavam acesas? Sim, estavam acesas. Todas as virgens tinham azeite? Sim, todas elas tinham. Porque para a lâmpada estar acesa, ela tinha que ter pelo menos um pouco de azeite na lâmpada. Todas elas adormeceram? Sim, todas elas adormeceram.
todas elas acordaram desse sono ao ouvir que o noivo se havia chegado? Sim, todas elas haviam acordado. Todas elas tiveram acesso ao reino com o noivo? Não, porque nem todas estavam preparadas. E aqui fica uma mensagem muito importante para mim e para você. A lâmpada representa a palavra de Deus. Diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O azeite representa aqui o Espírito Santo. E todas elas tinham o Espírito Santo, porém, em algumas o Espírito Santo transbordava. E as virgens, né, à espera do noivo, o noivo representa Jesus, e as virgens à espera do noivo representa todos nós, a igreja, que iremos encontrar com o Senhor. Naquele momento, no instante em que o noivo chega, um grupo, 5 virgens, percebe que não tinham azeite suficiente e que estava se apagando. Quem sabe representando ali um conhecimento raso, um envolvimento, um relacionamento raso com Deus, com a sua palavra e com o Espírito Santo. E por isso, quando o noivo chegou, elas estavam longe, não estavam prontas, não estavam preparadas e perderam a oportunidade de estar com o noivo. Vamos então para a primeira pergunta do nosso tema de hoje. Qual é a promessa registrada em João 14, 1-3? O texto está aí na sua tela, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, quem sabe você esteja assistindo este estudo pelo celular e talvez as letras não fiquem a contento para a leitura. Então você pode abrir a sua Bíblia, como eu fiz aqui, João capítulo 14, verso 1, que diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A promessa registrada em João 14, 1-3 é que Jesus voltará outra vez. O destino do mundo está ligado com a volta de Jesus. Muitas pessoas dataram o fim do mundo, alguns estudiosos, cientistas, existe inclusive o relógio para o fim do mundo e nós estamos a 90 segundos do fim do mundo. Isso aconteceu depois de algumas guerras, alguns cientistas se juntaram e construíram o que eles chamam de relógio para o fim do mundo, que de acordo com as catástrofes e as coisas que acontecem neste mundo, ele nos aponta que estamos mais próximos ou não do fim deste mundo. Mas a verdade é que a Bíblia diz que haverá, sim, um desfecho para esse mundo de pecado, mas isso não significa que esse mundo será implodido, explodido, totalmente destruído e todos nós deixaremos de existir. Para isso, nós precisamos estudar a palavra de Deus para conhecer o que de fato a Bíblia diz a respeito disso. Pergunta de número 2. Como devemos considerar a promessa da volta de Jesus? Interessante, bendita ou irrelevante? Tito, capítulo 2, verso 13, vai dizer: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Bendita é a volta de Jesus. Jesus, o destino do mundo, diz que esse mundo está prestes a presenciar o maior acontecimento da história. Aqueles que pagaram para ver terão a sua resposta. Aqueles que confiaram terão a tua gloriosa recompensa. Questão de número 3. Jesus virá pela segunda vez? Será mesmo? Mateus 24, verso 30 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e grande glória. Apocalipse capítulo 1 vai dizer que eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram.
até mesmo aqueles que estavam envolvidos na crucifixão de Jesus. Ele virá. Ah, mas eu já vivo há tantos anos e a história diz que ele ia voltar e até hoje ele não veio. Ele virá. Todas as promessas bíblicas que se cumpriram até aqui se cumpriram fielmente. E nós acabamos de ler ele prometendo e nos aconselhando: não se turbe o coração. Eu vou, mas voltarei para que onde eu estiver, vocês estejam também, diz o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo. Questão de número 4. Quantos verão seu glorioso retorno? Acabei de citar o texto, mas está aqui na íntegra. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Essa história de que a vinda de Jesus vai ser um arrebatamento secreto é história. A Bíblia diz que todo olho verá. Essa conversa de que Jesus já veio e algumas pessoas já foram para o Pai é história. A Bíblia diz que todo olho verá. Não acredite no que eu digo, não acredite no que o pastor diz ou que o religioso A ou B diz, acredite no que a Bíblia diz. Se o que eu digo ou que qualquer outra pessoa disser está de acordo com a Bíblia, amém. Como disse, se eu não me engano, Jeremias, a lei e ao testemunho. Se não falarem desta forma, jamais verão a alva. O que é a lei? Ele estava se referindo à palavra de Deus naquela época. O testemunho, testemunho de vida. Então, se eu digo servir a Deus e tenho a Bíblia como minha regra de fé e prática, única regra de fé e prática, o meu testemunho tem que estar de acordo com aquilo que eu creio ou aquela fé que eu professo. Se eu sou cristão, a minha regra é a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus. Seja ela qual versão for, a palavra de Deus. Questão de número 5. Qual será o propósito da volta de Jesus? Mateus capítulo 16, verso 17 diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Espera aí, mas algumas pessoas nos dizem que nós não seremos salvos pelas obras. Verdade, nós não seremos salvos pelas obras. Mas a palavra de Deus diz que nós fomos criados para as boas obras, diz Efésios. 2 Pedro também vai dizer que, capítulo 1, verso 21, se eu não estou enganado, para que o homem seja perfeitamente habilitado para as boas obras, por exemplo. Nós somos criados para as boas obras. A Bíblia também vai dizer que pelos frutos os conhecerei. Então, se nós estamos ligados à videira, nós vamos dar frutos bons frutos, frutos do Espírito vamos desenvolver, e não frutos maus, frutos ruins. Então, as obras não nos habilitam à salvação, mas as nossas obras mostram que nós já somos salvos. Quem nós somos, a quem nós servimos. Então, qual é o propósito da volta de Jesus? Deixar claro aquele que se salvou e aquele que se perdeu. Por que se salvou? Por que se perdeu? Se salvou não, vou fazer uma correção. Por que foi salvo e por que foi perdido? Marcos 16 vai dizer: aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que, porém, não crê já está condenado. Questão de número 6. O que acontecerá com os que tiverem morrido fiéis a Deus? Aqueles que estiverem mortos, aqueles que já foram mortos por ocasião da volta de Jesus, o que acontecerá com eles? 1 Tessalonicenses, abra aí a sua Bíblia, para você não ficar muito mal acostumado com o texto na tela. Então, abra aí em 1 Tessalonicenses, está depois de Timóteo, antes de Timóteo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 até o verso 16. Olha só, nesse relato aqui, Paulo fala como se Jesus fosse voltar na época dele. Tamanha fé de Paulo. Então, acompanhe a leitura com bastante atenção. Verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito
aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ele está falando que os que dormem morreram. Então você aí que em algum momento, ouviu que o seu ente querido morreu e foi para o céu, morreu e está vagando, se você crê em Deus e crê na Bíblia, a Bíblia vai dizer que os mortos estão dormindo. Lembra da parábola? Lembra não da ressurreição de Lázaro? Jesus fala, Lázaro dorme. Eclesiastes vai dizer que os mortos nada sabem. Mas vamos continuar. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Verso 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, olha, Paulo fala nós, os que ficarmos, ele está se incluindo. De modo algum precederemos os que dormem, ou seja, nós vivos, os que ficarmos, não iremos antes daqueles que morreram, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos, eles não estão vagando, eles não estão num lugar especial, eles estão dormindo, aguardando a bendita promessa, o bendito cumprimento da promessa que é a volta de Jesus. Leia também o verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. O que é que tem de secreto aqui? Paulo está relatando aqui que os mortos estão dormindo, mas ele crê que se Jesus ressuscitou, Deus, através de Jesus, ressuscitará aqueles que dormem. E quando o ressoar da trombeta e Jesus voltar, os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro e depois os vivos, nós os vivos, seremos levados pelos anjos para o encontro com o Senhor nos ares. Isso é o que vai acontecer com aqueles mortos fiéis a Deus. Questão de número 7, o que acontecerá com os justos? Verso 17, nós seremos levados, arrebatados pelos anjos para o encontro com o Senhor nos ares. De que precisamos nos lembrar no preparo diário para a volta de Jesus? Isso é muito importante. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 a 10. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que o dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Nós não temos que ter a volta de Cristo como tardia. Deus é longânimo, é paciente. Ele me alcançou, ele quem sabe te alcançou, ou ele quem sabe ainda não te alcançou, ele está te dando oportunidade. Ele está à porta do seu coração batendo. Dona Maria, seu José, João, Pedro, Joana, abra a porta do seu coração, me aceite como Senhor e Salvador da sua vida. Não estou lhe prometendo que você haverá, que a sua vida será transformada e que você será rica e que terá muitas bonâncias nessa terra, mas ele te promete algo muito maior. Ruas de ouro. Aquilo que nós lutamos para conquistar aqui, lá será supérfluo. Será usado para pavimentação de tão pouca importância que tem. Mas ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que você chegue ao arrependimento. Quais são as características da volta de Jesus? Você lembra aí? Todo olho verá. Ela será visível a todos nós. Nada passará desapercebido. Será um evento mundial,
global, o maior de todos os eventos. O que a Bíblia ensina sobre a volta de Jesus? Vamos ver aqui alguns textos. Veremos e ouviremos tudo. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Jesus retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus 16, 27. Os que amam a vinda de Jesus receberão uma coroa de justiça. 2 Timóteo 4, 8. Sinais que antecedem a volta de Jesus: a opressão, Tiago 5, 1 a 4, decadência moral, 2 Timóteo 3, 1 a 5, enfermidades, Lucas 21, 11 a 26, calamidades na natureza e no mundo religioso, Mateus 7, 15 a 23, 24, 3, e outros textos também falam dos sinais da volta de Jesus. Faça uma reflexão sobre todas essas coisas que nós vimos aqui e olhe o mundo à sua volta e veja quanto dessas coisas já aconteceram ou estão acontecendo. Jesus está às portas de voltar. E eu e você podemos fazer parte do grupo das virgens que entrarão com o noivo para a boda do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Chegamos no nosso compromisso de fé. E aqui é algo muito importante. E nosso compromisso diz: eu quero me preparar para encontrar com Jesus quando ele vier como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você quer se preparar para se encontrar com Jesus? Responda assim no chat. Vá lá no Instagram, @nabibliapod, e mande lá no direct: eu quero me preparar. Ou no Instagram, Adventistas Lauro de Freitas, e coloca lá: eu quero me preparar. Manda uma mensagem. Fala conosco. Aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu tenho certeza que vai ser a maior e melhor decisão da sua vida. Você não se arrependerá. E aqui está mais uma vez alguns textos bíblicos que vão te ajudar, assim como me ajudaram, a fortalecer no conhecimento e a fé sobre a volta de Jesus, sobre o destino deste mundo. E agora nós vamos orar. E a minha oração é para que você que está aí desse lado assistindo a esse estudo, que você tome uma decisão de aceitar Jesus. Oremos. Querido Pai, obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Perdoe os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas. Mas, por favor, tome em Tuas mãos a vida desse nosso amigo, dessa nossa amiga que está assistindo a este estudo bíblico. Que o Teu Santo Espírito toque em seu coração tão grandemente, de modo a fazê-la levantar de onde ela está e vir até aqui declarar em público, através do batismo, que ela aceita o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez ela não queira tomar a decisão de ser batizada agora e nem precisa, mas a decisão seja: eu quero me preparar para encontrar com o Senhor. Eu quero estudar a Bíblia. Eu quero ter conhecimento sobre as doutrinas ensinadas na Bíblia. Não é na igreja adventista, não é na igreja qualquer uma que tenha placa, é na Bíblia. E aqui ela vai encontrar o estudo da Bíblia, Pai. Por isso que o Teu Santo Espírito nos use e toque o coração dessa irmã, desse irmão que está nos assistindo. E que eles possam decidir hoje aceitar o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. Em nome de Jesus choramos. Amém. Chegamos ao fim de mais um estudo. Passa tão rápido, mas é assim, esse é proposital, para que fique um gostinho de quero mais. Nós estaremos juntos no próximo domingo. Mesmo sendo carnaval, o estudo estará disponível. Estarei aqui para gravar e para levar para você a palavra de Deus. Então, não deixe de estudar a Bíblia. Não deixe de nos acompanhar também nas redes sociais. Isso ajuda para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino de notificação, compartilhe com as pessoas que você quer que estude a Bíblia também e nos acompanhe lá no Instagram, né?
Lá nós postamos as novidades, os programas, culto, atividades que nós estamos fazendo aqui, tanto no Na Bíblia Pode, quanto no Adventistas Lauro de Freitas. Foi muito bom estar com você até aqui. Que Deus te abençoe e te conceda um excelente finalzinho de semana. Em nome de Jesus, dê tudo certo para você e eu aguardo você no próximo domingo. Um abraço. Tchau, tchau.